Graça e paz, amigos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam extremamente bem, desfrutando da paz que excede todo entendimento, que a gente só pode encontrar no nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje mais um Praticando a Palavra podcast, esse quadro que eu criei aqui no canal para a gente abrir as escrituras, entender o que ela está dizendo, tirar da teoria e colocar na prática das nossas vidas. E hoje eu tenho uma palavra para o seu coração, principalmente se você anda cansado, fadigado, exausto. Eu tenho um alerta para te fazer sobre o cansaço, tá? O ponto central dessa mensagem vai ser a vulnerabilidade que o cansaço nos leva. Então, fica muito atento se você anda se sentindo assim, porque tem um ponto espiritual que você tem que estar muito atento para que você não caia. De antemão, eu já te convido, se você gostar desse conteúdo, ao final, obviamente você vai ter que assistir ele até o final para saber se você gosta ou não. Se você curtiu, eu te convido a ficar por aqui. Você faz isso clicando aqui embaixo nesse botãozinho chamado inscreva-se. Não esquece também de ativar as notificações clicando no sininho, assim você vai avisar para o YouTube que esses conteúdos que eu posto aqui são relevantes para você e toda vez que eu postar, você vai ser notificado. No mais, é isso, vamos ao tema do vídeo que é o que mais importa, beleza? É um texto bem pequeno, um texto bem simples, bem curto, tá? Não tem muito pano para manga. A gente vai ler o texto aqui que tá lá em Marcos 14, a partir do versículo 37, tá? Vocês vão ver que eu tô olhando um pouquinho para baixo aqui porque o meu tablet está aqui na frente com a palavra aberta. Hoje eu não vou ficar com ele na mão, achei um suporte aqui para ficar um pouquinho mais estético, né? Como vocês sabem, eu tô a cada dia tentando melhorar aqui um pouquinho a estética do canal, trazer algo que faça mais sentido visualmente falando, para que fique tudo muito limpo e muito claro para vocês aí, tanto imagem quanto áudio, beleza? Então vamos lá. O texto de Marcos 14 vai dizer assim pra gente, ó, a partir do versículo 37, tá? Se você tiver em posse da sua Bíblia aí, você pode abrir e acompanhar comigo. Eu tô lendo aqui na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Gosto bastante dessa versão, inclusive. Ela deixa as coisas mais claras, mas sem perder a essência do texto original, tá? E vai dizer assim, ó. Depois voltou-se aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, você está dormindo? Disse ele a Pedro. Não pode vigiar comigo nem por uma hora? Aí o 38 vai dizer assim, ó, vigiem e orem para que não sejam tentados, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. 29. Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. Quando voltou pela segunda vez, mais uma vez encontrou os discípulos dormindo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Cara, grava esse trecho aqui, ó, o versículo 40. Quando voltou pela segunda vez, encontrou os discípulos mais uma vez dormindo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Grave isso daqui, que isso aqui é um ponto importantíssimo para essa mensagem. Por enquanto a gente vai ler só até aqui. Se eu tiver que ler mais alguma coisa para contextualizar, eu volto aqui no texto, beleza? Então só contextualizando aqui, para vocês não ficarem só com recortes do que eu li do 37 em diante, o contexto desse texto de Marcos é Jesus lá no Getsemane, né? Aquela passagem muito famosa de Jesus fazendo a sua oração antes dele ser entregue aos líderes do Sinédrio para ser crucificado, enfim, passar pelo julgamento e depois ser crucificado, tá? Antes disso, Jesus passa pelo Getsemane, é onde ele faz aquela oração muito famosa que muitos de nós aí conhecemos como uma oração perigosa, né? Pai, afasta de mim esse cálice, se possível for, sobretudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. Você já fez essa oração aí do outro lado, né? Sobretudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. Tem que ter coragem, tem que ter bastante coragem. Mas, enfim, só fazendo esse contexto aqui para vocês entenderem do que se trata esse recorte que eu acabei de ler para vocês aqui. Ali, Jesus vai chamar os discípulos, vai dizer que ele chama sempre aqueles mesmos 3 discípulos ali, né, que eram os mais próximos dele, Pedro, Tiago e João, que estão com ele em alguns momentos específicos que os outros discípulos não estão, como, por exemplo, na ressurreição da filha de Jairo, né, no Monte da Transfiguração. E aqui também no Getsemane, ele leva apenas esses 3 discípulos para estarem com ele, e ele faz um pedido, cara, eu vou me retirar para orar, né, sozinho, no secreto, vou ter meu momento de solitude com o Pai. Enquanto eu estou lá, orem aqui também para que vocês não sejam tentados pelo inimigo. Ou seja, basicamente o que Jesus está dizendo é, cara, orem por vocês, mas também intercedam por mim, porque ele estava passando por uma grande aflição. No Evangelho de Lucas diz que Jesus estava tão aflito nesse momento que o suor dele caía na terra como se fossem gotas de sangue. Eu sei que é algo que parece meio absurdo, meio sobrenatural demais, mas existe essa possibilidade naturalmente falando, mas você tem que chegar num nível de aflição que é um nível de aflição extremo. Então Jesus estava passando por esse nível de aflição no Getsemane, no jardim do Getsemane, que é nesse lugar onde vai acontecer todo esse episódio aqui que eu tô contando para vocês. Contextualizado isso, Jesus
pede para que os discípulos orem, mas ele vai se retirar para orar e toda vez que ele volta ele encontra os discípulos dormindo, os discípulos estavam cansados. E qual é o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês aqui nesse texto, querido? É justamente o recorte aqui do versículo 40, que é quando ele fala o seguinte para nós aqui, ó: quando voltou pela segunda vez, mais uma vez os encontrou dormindo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Cara, aqui, por que eu iniciei falando, né, que esse vídeo seria para você que está se sentindo cansado, exausto, em algum sentido, em algum aspecto da vida? Eu não tô querendo dizer só fisicamente, né? Porque, sei lá, você trabalha muito, você faz muito exercício, você malha demais, você tá dormindo mal. Não é só sobre isso, mas eu digo assim, cansaço emocional, cansaço mental, cansaço psicológico. Eu tenho percebido isso nas pessoas, cara. Assim, a gente tem vivido uma era muito complexa nesse sentido, né? Eu acredito muito também por conta dessa globalização digital, né? Os avanços tecnológicos, a internet. Isso tem sugado muito a nossa energia, né, cara? A gente passa muito tempo, às vezes, na frente das telas ali, scrollando, assistindo conteúdo. A gente não consegue mais ter tempo de silêncio, tempo de qualidade, tempo de solitude, tempo de autorreflexão. Essas coisas faziam com que a nossa mente, né, conseguisse descansar mais. Às vezes a gente não desliga nem para dormir, a gente tem dormido cada vez mais tarde, acordado cada vez mais cedo, porque a nossa mente está pensando o tempo inteiro, né? Isso tem se projetado até nos nossos sonhos, né, cara? E o sono pra gente é algo muito importante porque ele repara o nosso cérebro, e consequentemente repara todo o nosso corpo para que a gente consiga acordar no outro dia disposto. A gente nem tem dormido direito. Eu não sei você aí do outro lado, mas eu tenho tido um sono muito acelerado, cara. Eu tenho tido muita dificuldade para dormir, eu tenho tido muita dificuldade para me desligar das telas. É um movimento que eu tenho tentado fazer mais intencionalmente. É um pouco mais difícil para mim porque eu trabalho com internet, né? Eu gero conteúdo para internet, não só aqui para o YouTube, mas para outras redes sociais. Também trabalho com música, então eu tenho que estar na internet praticamente o tempo inteiro. Mas eu tô tentando fazer esse movimento para me desconectar da internet como usuário, como consumidor e virar só um gerador de conteúdo mesmo, né? Tipo, é óbvio que eu não vou entrar numa bolha e me desconectar de tudo, porque a gente precisa estar informado sobre as coisas, sobre o que está acontecendo no mundo, com as pessoas, etc. Mas eu sinto que esse cansaço, essa era de cansaço que a gente tem vivido, essa geração de cansaço que a gente tem vivido é muito mais aqui do que de fato no resto do corpo, né? Não é um cansaço mais físico, é um cansaço mental mesmo. Sabe, a gente está exposto a muita coisa, as nossas emoções estão expostas a muita coisa. E se você parar para pensar, cara, o nosso cérebro ele não foi feito para isso, né? Para esse bombardeio de informações que a gente tem o tempo inteiro. Eu vi alguém dizendo uma vez, acho que foi o Douglas do Dizoscópio, você deve conhecer, que ele leu um estudo que falava sobre isso, que o nosso cérebro ele foi feito para consumir um conteúdo de cada vez, né? Pelo menos assim, uma especificidade de conteúdo por vez. As mídias sociais, elas não têm permitido que o nosso cérebro tenha esse controle mais, sabe? Antigamente, para a gente consumir sobre um assunto, a gente, por exemplo, tinha que ir numa banca de jornal e comprar um jornal específico e consumir aquele jornal. E você só ia consumir o outro jornal no outro dia. Você tinha que esperar 24 horas para você ter novas informações, novas notícias. Geralmente você estava muito mais a par daquilo que estava acontecendo ali na sua região, no seu bairro, no seu município, na sua cidade, no seu estado ou até no seu país. Mas hoje com a internet não, você está exposto a tudo em todo lugar e a todo tempo. Então tudo isso tem gerado esse cansaço em nós, sabe? Eu quero falar sobre essa parte natural primeiro, que é uma parte muito mais psicológica da coisa, antes de entrar na sobrenatural, porque uma coisa influencia na outra, querido, sabe? Às vezes a gente tenta fazer essa desconexão, né, de o espiritual é espiritual e natural é natural. Não, cara, o inimigo tá o tempo todo, ele é extremamente astuto. Assim, a gente não tem que superestimar, porque a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas e Deus continua sendo soberano, mas a gente também não pode subestimar. Ele é astuto, cara, ele tem inteligência, ele tem estratégia, ele é extremamente paciente. E ele usa de coisas naturais para afetar a nossa vida espiritual, através de toda essa exposição de informação que o nosso cérebro não está preparado para consumir, a gente acaba consumindo por tabela, às vezes sem nem querer, né? De uma forma até meio instintiva. Você tá ali scrollando, né? Acredito que você aí do outro lado saiba do que eu tô falando. Quantas vezes você já não se pegou assim, abrindo o celular, abrindo o Instagram, o TikTok da vida, e você fica ali rolando tela, e quando você vê, já se passaram horas. E quantos conteúdos diferentes você não consome ali? Então, uma hora você tá vendo uma informação que é muito boa, sei lá, um gatinho bonitinho fazendo uma gracinha, aí você passa o próximo scroll, o próximo vídeo é uma guerra lá na Ucrânia, é uma criança passando fome na África, é uma criança que tá com câncer precisando de tratamento. Então, você entende que as nossas emoções, elas estão sendo bombardeadas para oscilar o tempo todo, né? Então, em um momento você tá sentindo bem, feliz, terno, assistindo um determinado conteúdo,
15 segundos depois, você está assistindo um outro conteúdo que está te bombardeando com terror, com medo, com aflição, com tristeza, com angústia. Cara, as nossas emoções não foram feitas para isso. E é por isso que a gente está andando extremamente cansado, porque quanto mais você pensa, quanto mais o seu cérebro funciona, mais energia ele toma do seu corpo. O cérebro ele funciona com energia, sinapses elétricas, né? E ele precisa tirar a energia da onde? Do seu corpo. É o combustível que ele tem para funcionar. Então, quanto mais você sobrecarrega o seu cérebro de informação, mais cansaço vai ser gerado no seu corpo. Então, eu estou falando dessa questão natural, porque agora a gente vai ver como que isso influencia no nosso sobrenatural. Então, quando a gente entra aqui na realidade desse texto, a gente vê que os discípulos estavam dormindo e não conseguiam, por isso, ficar com os olhos abertos. Eles não conseguiam fazer aquilo que Jesus tinha pedido para que eles fizessem, que é vigiar. Tá? Vigiar é o que, cara? É um posicionamento de vigilância. Um posicionamento de vigilância. Jesus pede para que eles façam duas coisas. Ajam no campo natural e ajam no campo sobrenatural. Jesus pede para que eles vigiem, posicionamento natural, vigilância, fiquem atentos, e pede para que eles ajam também no campo espiritual. Orem. Né? Então, vigiem e orem. E mais interessante aqui é que Jesus não fala orem e vigiem, ele fala vigiem e orem. Então, primeiro ele fala permaneçam alerta naturalmente. E só então orem. Por quê? Eu não sei se isso acontece com você, acredito que sim, né? Se acontecer só comigo, deixa nos comentários, porque eu preciso ser estudado, preciso vigiar mais, preciso até buscar por isso intencionalmente. Mas assim, brincadeiras à parte, acredito que aconteça com você também, né? Mas quantas das vezes, cara, eu já não entrei pro meu quarto, ou enfim, estava em algum momento de oração, seja na minha casa ou na igreja, seja no tempo de secreto ou em comunhão com os irmãos, e às vezes eu me pego divagando, sabe? Pensando em outros assuntos, pensando no que eu vou fazer depois da oração, no que eu fiz antes, ou no que eu falei, ou no que eu deixei de falar, ou em como eu agi, ou no que eu deixei de agir, sabe? Eu fico divagando e pensando em tantas outras coisas. E isso é uma falta de posicionamento da oração. Então é por isso que Jesus está falando para os discípulos, vigiem primeiro, depois orem. O que ele está dizendo é, sejam intencionais, se posicionem. Quando vocês forem orar, primeiro tenham certeza de que vocês estão ali, naquele tempo presente. Não só de corpo, mas de corpo, alma e espírito, que vocês estão completos naquele momento de oração. Então é por isso que Jesus fala assim, primeiro uma atitude natural, depois uma atitude espiritual. Que não adianta nada a gente pagar de espiritual, queridos, e falar um monte de palavras bonitas, mas que são palavras vãs se o nosso coração está longe de Deus nos momentos em que a gente está orando. Sabe, então o Senhor ele está nos exortando através dessa palavra aqui, no que ele fala para os discípulos, vigiem primeiro, orem depois. Se posicione quando você for orar. Porque às vezes o cansaço vai nos roubar isso, vai nos roubar esse posicionamento. Às vezes o cansaço faz a gente começar a orar e nem terminar, porque a gente dormiu antes do amém. Isso já aconteceu com você também? Comigo já aconteceu, querido. Porque o cansaço faz isso com a gente. O cansaço nos torna vulneráveis. E por que eu tô falando tanto de vulnerabilidade, cara? Porque o cansaço nos deixa vulneráveis. O cansaço abre brechas na nossa vida espiritual. Porque por estarmos cansados, muitas das vezes a gente deixa de orar. Por estarmos cansados, muitas das vezes a gente deixa de ir à igreja, de ter comunhão com os irmãos. Por estarmos cansados, a gente deixa de ter tempo de secreto com Deus. Por estarmos cansados, tudo que a gente quer fazer quando a gente tem um tempo livre para nós é pararmos talvez na frente da televisão ou ficar com o celular na mão scrollando, como eu falei no início. Tudo isso é uma estratégia do inimigo, cara, para nos afastar de Deus. Algo que a gente tem que entender, cara, sobre a maior estratégia do inimigo, né? A gente acha que às vezes o inimigo ele tá fazendo tudo que ele tá fazendo porque ele quer nos destruir. Não, ele quer destruir a nossa vida, ele tem raiva de nós, isso, aquilo. Tudo isso é verdade? É verdade. Mas o inimigo não tá preocupado se ele vai destruir a sua vida. Ele só quer te distrair, ele só quer que você tire o foco de Deus e coloque o foco em outras coisas. Se ele conseguir fazer isso, ele já cumpriu o papel dele, ele já cumpriu o propósito que ele tem na vida dele. Esse é o propósito de vida dele, é te afastar de Deus. E às vezes ele não vai fazer isso destruindo a sua vida, às vezes ele vai fazer isso te dando distração. Às vezes ele vai fazer isso te dando uma vida confortável. Às vezes ele vai fazer isso através do cansaço, porque toda vez que estamos cansados, queremos descansar. E o nosso descanso geralmente é algo confortável. A gente não quer descansar, né, como a palavra nos convida a fazer, descanse no Senhor. Mas descansar no Senhor, querido, dá um certo trabalho, porque nós, como seres humanos, nessa realidade caída, nessa terra caída, estamos inclinados ao pecado. Então, toda vez que a gente se expõe, né, toda vez que a gente se propõe a buscar a Deus, a gente enfrenta uma barreira, uma resistência, uma dificuldade. E às vezes essa barreira, resistência e dificuldade não é o inimigo que está colocando, não. É a nossa própria carne pecaminosa que nos inclina para as nossas vontades mais. Então, descansar em Deus também dá um certo trabalho. E até o momento em que você entra para o seu quarto, fecha a sua porta, começa a orar e entra na presença de Deus,
Até você chegar nesse momento, existe toda uma resistência te dizendo o seguinte: cara, vai fazer outra coisa. Você trabalhou o dia todo, você estudou o dia todo, você limpou casa o dia todo, você cuidou de filho o dia todo, você foi no mercado e passou o dia todo lá. Sabe, você merece. Uma das falas mais diabólicas que existe é o você merece. Querida, a gente tem que entender que a gente não merece nada. A gente merece a morte eterna, era isso que a gente merecia. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, mandou Jesus para morrer no nosso lugar, para pagar um preço que nem dele era. E a gente ouve isso, as pessoas falando, eu entendo que às vezes é de forma inocente, mas você vê que na grande maioria das vezes que a gente está usando esse termo você merece é para fazer alguma coisa que geralmente faz mal para nós. E aqui eu vou te dar um exemplo bem rápido, tá? Só para você entender do que eu tô falando. Talvez você esteja vivendo isso e você nem perceba. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa, cara, durante muitos anos da minha vida e era completamente contra-intuitivo aquilo que eu sou, né? Eu sempre fui uma pessoa muito criativa, ligado a áreas da criação, né? Desenho, arte, de uma forma geral, assim. Esse é o meu design. Isso foi porque Deus me criou, assim, né? São as ferramentas do meu propósito. Só que eu escolhi uma profissão completamente contrária a essa. Burocrática, chata, analítica, que tinha que trabalhar com número, Excel e etc. E eu acabei indo para essa profissão e trabalhei com ela durante muitos anos numa empresa. Só que era muito angustiante, porque eu vivia uma vida sem propósito, sem motivo, né? Era como viver no automático, era como se eu estivesse vestindo a armadura de Saul, sabe? Lembra de Davi lá? Né? Quando ele veste a armadura de Saul, ele vê que não cabe nele, ele não conseguiria lutar com aquela armadura. Era tipo eu, né? Eu estava tentando lutar com uma armadura que não era minha, fazendo uma coisa que eu não era bom fazendo. E aquilo me gerava uma angústia todos os dias de trabalho, todos os dias, de segunda a sexta, não tinha um dia sequer que eu não acordasse angustiado, que eu não acordasse mal, com falta de propósito, sem saber o que eu estava fazendo, para onde eu estava indo. Enfim, era uma coisa extremamente angustiante. E o que eu fazia com isso, né? Como eu não tinha hábitos compulsórios em outras áreas, como por exemplo, cigarro, bebida, droga, nada disso, eu nunca usei isso, né, ao longo da minha vida, a minha válvula de escape era onde? A comida. E eu lembro que eu tinha um ticket de refeição que ele era muito bom, né? Ele vinha bem recheado de grana lá e eu conseguia comer bastante coisa ao longo do mês ali. E, cara, a recompensa que eu me dava era pelo menos 3 vezes na semana, toda semana, tá? Isso aqui é toda semana, pelo menos 3 vezes na semana, mas tinham semanas que, por exemplo, eu ia de segunda a sexta no McDonald's. E não era tipo assim, vou no McDonald's e vou comprar só uma batatinha ou comprar só um sorvete. Não, era combo. E eu pegava o combo e ainda acrescentava coisas que não tinha no combo. Então, sei lá, tinha um Big Mac ali, eu mandava botar bacon no Big Mac. Se a batata era pequena, eu mandava botar maior, aumentava o refrigerante. E isso era pelo menos 3 vezes na semana, toda semana, durante 4 anos da minha vida. Então, você coloca aí, né? Tem vídeo na internet, né? Tem um vídeo na internet de um cara que ele ficou se alimentando de McDonald's durante 1 ano. Vê o que aconteceu com esse cara. Tem um vídeo no YouTube, depois você procura aí se você tiver curiosidade. E eu fazia isso e nem percebia que estava fazendo. E sabe qual era a frase que eu mais usava nessa época? Hoje eu mereço. Por quê? Aquilo para mim era uma recompensa por aquele martírio que eu estava vivendo, que era trabalhar naquela empresa. Então, tipo assim, eu preciso trabalhar nessa empresa porque essa empresa me recompensa com muita grana. Por mais que ela tire completamente o meu propósito de vida, por mais que ela mude a minha identidade, mude aquilo que eu sou, né? Eu tenho que fazer isso daqui. E eu preciso de uma recompensa. E qual é a recompensa? Eu vou fazer mal para mim mesmo. Mais mal do que eu já tenho feito trabalhando numa coisa que eu não nasci para trabalhar. Então você entende que na verdade não era uma recompensa, na verdade era uma máquina de tortura. Só que a gente não percebe isso. E é assim que o inimigo nos pega, sabe? Porque ele pinta de presente aquilo que é uma armadilha. Você acha que aquilo está te fazendo bem, você acha que aquilo está te trazendo uma recompensa, mas é uma recompensa momentânea. Então o você merece, cara, é uma armadilha do diabo. E assim, talvez você do outro lado já tenha usado essa frase em vários momentos da sua vida. Se você parar para perceber a partir de hoje, aonde que essa frase tem te levado, o que ela tem te levado a fazer, você vai perceber que provavelmente ela está te levando para um caminho que não é tão bom assim. Por exemplo, ela vai te levar a comprar coisas que você não precisa comprar, a se endividar sem precisar se endividar, a entrar em contextos de vida, relacionamentos que você não deveria entrar, pelo simples fato de você falar, eu mereço. É o que o mundo diz pra gente assim, você precisa ser feliz, faz a sua vontade, termina seu casamento. Por quê? Porque você merece. Você merece ser feliz. Nossa, a vida já é tão difícil, é tudo tão dolorido. Você merece. Então você entende que tudo isso tem a ver com cansaço? Por quê? Quanto mais cansado você está, mais suscetível você está a essas palavras.
Porque se você tá cansado fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, sentimentalmente, você já tentou de tudo, você tá orando há não sei quanto tempo e você não tem resposta das suas orações, você não tem resposta dos seus propósitos, você não tem resposta daquilo que você tá pedindo a Deus. Aquilo tá gerando em você um cansaço, não só físico, mas também espiritual. Em algum momento o inimigo vai soprar algo no seu ouvido dizendo assim, você merece e Deus não tá te dando, Deus não é bom. E aí você vai tentar do seu jeito. Tô tentando do jeito de Deus, não tá dando certo, vou tentar do meu agora porque eu mereço. Mas geralmente a frase eu mereço vai te levar para um caminho ruim, um caminho de morte. Que talvez assim, num primeiro momento vai até parecer uma coisa boa, mas depois você vai ver. A palavra de Deus vai dizer isso, se eu não me engano, em Provérbios, né? Há caminhos que para o homem parecem bons, mas são caminhos de morte. Então tome cuidado como você merece. Tome cuidado com o seu cansaço, cuide do seu cansaço, querido. Se você tem percebido que você está andando muito cansado, fisicamente falando, cara, pense naturalmente nas coisas que você tem feito e o que você pode fazer para contornar esse cansaço. Sabe, como eu disse aqui, eu tô dando o meu próprio exemplo, eu tô tentando criar esse movimento. Não é fácil, cara, não é fácil. Tudo que faz bem pra gente geralmente é difícil. E tudo que faz mal geralmente é fácil. Você já percebeu isso? Parece que essa é a dinâmica de Deus pra vida, cara. Tudo que faz bem é difícil, tudo que faz mal é fácil. Se você quer construir um corpo melhor, mais saudável, você vai ter que comer comida boa. Você vai ter que malhar, você vai ter que correr, você vai ter que fazer algum tipo de exercício. Tudo isso é difícil, tudo isso é chato. Tudo isso tem um preço, é custoso, mas é bom. Agora, ficar sentado no sofá, esperando chegar a sua comida de fast food, na frente da televisão, rolando a tela do Instagram, sendo bombardeado por uma dose de dopamina que o seu cérebro não está preparado para receber, isso parece bom, mas é algo péssimo. Então você entende que para que você mude a sua realidade espiritual, você precisa mudar a sua realidade natural primeiro? Primeiro você precisa vigiar para depois orar. Você entende que tudo isso aqui está se conectando? Então assim, o movimento que eu tenho feito hoje, que eu tenho percebido, cara, o que são gatilhos para mim? Gatilhos de comparação, por exemplo. De olhar para minha vida, olhar para a vida de outras pessoas e falar, cara, de fulano tá funcionando e a minha não. Ou melhor, de todo mundo tá funcionando e a minha não. Porque a rede social é feita para isso, cara. O Instagram é feito para isso. É para mostrar aquilo que tá dando certo. Ninguém mostra o que tá dando errado no Instagram. E às vezes, na realidade, a vida da pessoa tá toda errada. Só que ela só tá mostrando o quê? O palco. Não os bastidores. Para mim, tem feito sentido passar menos tempo nas redes sociais, por exemplo. Então, assim, o que você tem feito na sua vida natural que talvez esteja impactando na sua vida espiritual? Porque o cansaço ele tá ligado a muitas frentes. Ele tá ligado não só com o seu cansaço físico, com a quantidade de horas que você trabalha por dia, mas às vezes o conteúdo que você está consumindo, as pessoas que você tem se relacionado, a sua alimentação, a sua falta de atividade física. E eu tô falando isso aqui num lugar de fala, tá, querido? Não é uma coisa que tipo assim, eu sou uma pessoa extremamente saudável, eu faço tudo certo e eu estou aqui falando pra vocês desse lugar. Não, cara, eu faço um monte de coisa errada, um monte de coisa que eu tô falando pra vocês aqui, eu também preciso mudar. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui, pra também ser uma autorreflexão pra mim, porque Deus falou isso comigo primeiramente, antes de eu estar aqui falando pra vocês. Eu estou compartilhando isso, porque eu sei que aquilo que Deus fala comigo geralmente faz sentido pra outras pessoas. Então assim, tome cuidado, o que Jesus está dizendo pra gente se você está cansado, você não consegue ficar de olhos abertos. Isso aqui é muito forte, você não consegue ver a tentação chegando se os seus olhos estiverem fechados. Jesus diz para os discípulos, vigiem e orem para que não sejam tentados. Porque o cansaço faz isso com a gente. Ele fecha os nossos olhos. Ele não nos permite ver aquilo que está na nossa frente. Então, às vezes, tem uma armadilha sendo preparada diante de nós pelo inimigo e a gente não está conseguindo ver. A gente cai. Por quê? Porque a gente está cansado. Então, tome cuidado com o seu cansaço. Se você tem percebido que tem andado muito cansado, cara, busque intencionalmente no Senhor esse renovo. Busque intencionalmente no Senhor esse descanso. Sabe? E faça coisas práticas também por isso, cara. Faça seus exames, veja se as vitaminas estão todas no lugar. Às vezes esse cansaço é só uma questão de reposição vitamínica. Corpo, alma e espírito. É uma tricotomia. E Deus precisa que as três... Quer dizer, Deus precisa não, que Ele não precisa de nada. Deus se interessa que todas as três áreas da sua vida, dessa tricotomia, estejam equilibradas. Então faça no prático. Vigie. E faça no espiritual. Ore. Seja coerente com aquilo que você diz que crê. Beleza? Então essa é a palavra que eu tenho para deixar para vocês aí. A gente falou de Marcos 14, a partir do versículo 37 até o versículo 40, tá? Mas eu te aconselho aí a sempre ler a Bíblia no contexto. Toda vez que a gente fizer um recorte aí, se você tiver interesse, leia no contexto para você saber do que de fato se trata. Se tiver que me questionar, inclusive, falar, não, Glaucio, acho que isso aqui não tem nada a ver. Você pegou esse recorte aqui, pegou um texto sem contexto, falou uma coisa que era lé com cré. Cara, me questiona também, cara. Não tenho o menor problema com isso não, tá bom? A gente tá aqui para crescer mutuamente, um aprendendo com os outros.
Beleza? Então é isso, curte, comenta, compartilha. Se teve alguma coisa interessante para você, alguma crítica também para fazer, deixa aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu te convido a ficar por aqui mais uma vez. Clica aqui embaixo, tem um botãozinho chamado inscreva-se. Ativa as notificações clicando no sininho. Todas essas ações, absolutamente todas elas, vão dizer para o YouTube que esse conteúdo é relevante, não só para você, mas também para outras pessoas. A gente vai praticar o ID por toda parte, pregando o evangelho. Você me ajuda a chegar em mais corações aí com essa mensagem. Amém? No mais é isso, eu espero que o Senhor te guie e te guarde e resplandeça o seu rosto sobre ti e te livre desse cansaço aí, que ele renove as suas forças. Tá bom? No mais é isso, um beijo grandíssimo no seu coração e não se esqueça, Jesus é o centro. Até mais, tchau, tchau.